Então, Nossa, gente. o convite para 2023 é se desprenda do PROC-V, pelo amor de Deus. Olha, e eu vou falar, viu, gente? Essas dicas é de uma pessoa de exatas, que tem uma formação e sabe a tabuada do 8. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa, e vamos trazer sempre conteúdo de relevância para colaborar com o desenvolvimento de empresas e profissionais. Teremos convidados ilustres que vão compartilhar seus conhecimentos e experiências. E, é claro, o primeiro podcast não poderia deixar de contar com um grande amigo e parceiro da DCC. Eu estou falando de Marcos Dornelles, que, olha, vamos lá, hein? Ele é engenheiro mecânico e administração por formação, doutor em administração, mestre em engenharia de produção, professor de ensino superior e pós-graduação, palestrante e, é claro, a melhor versão da sua vida, que é ser pai da Beatriz. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença nesse nosso primeiro podcast aqui, começando muito bem. Obrigado, Josi. Obrigado, pessoal que está aí nos ouvindo, assistindo, falando, sei lá. E para mim é uma honra estar aqui com você nesse primeiro podcast da DCC. A DCC é uma empresa que eu conheço já há algum tempo. Você eu conheço mais tempo ainda. E para mim é um prazer estar aqui contribuindo com essa evolução da DCC para essa parte de podcasts, né? Então você falou é o primeiro, né? Vai ser o primeiro. Que bacana. Fico honrado. Pois é. Bom, e hoje nós vamos falar de gestão com arte, que é um tema de especialidade do Dornelles. E, bom, então, para começar o nosso assunto aqui, para o pessoal começar a se inteirar, eu queria perguntar para você como é que você definiria a importância de incorporar a arte no mundo corporativo. Como é que você definiria isso? Isso é bem interessante, porque é bom você ter começado por essa pergunta. Porque assim, eu não me julgo um expert no assunto de arte, de cultura. Eu não me entendo assim como um intelectual, alguém que está ligado nessas questões e tudo mais. Eu praticamente tive toda a minha carreira focada em duas frentes, né? Uma frente é a frente como professor, né? Então, fui professor em várias instâncias, de várias matérias diferentes e tudo mais. Sim. E tal. E mais recentemente, aí nos últimos 10 anos, eu foquei em matérias focadas à administração, né? Então, marketing, gestão de pessoas, comportamento organizacional, são matérias que eu costumo ministrar nas faculdades nas quais eu trabalho. Mas eu também tenho uma outra carreira, que a gente estava comentando agora há pouco, inclusive. Sim. Que começou lá em 97, que é toda uma carreira de administração focada na indústria farmacêutica. Sim. Então, eu tenho bastante dessa experiência de várias instâncias de indústria farmacêutica, como é que se trabalha nessa indústria de modo geral, o que acontece e tal. E aí eu comecei a perceber algumas coisas, assim. É estranho falar isso, mas talvez as pessoas que estejam aí nos ouvindo e nos vendo possam entender também, né? Que assim, sim. Eu acho que o trabalho, e só o trabalho, por si só, emburrece, né? Eu acho. Momento polêmico. Eu acho que sim. Ou seja, se a gente entrar numa rotina de trabalho e fazendo igual o que o Chico Buarque fala, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Como uma questão de rotina mesmo, né? Eu acho que isso emburrece, né? Porque você já prevê o que vai acontecer no dia. Você já prevê até o sabor do beijo. Você prevê tudo isso. Isso, de certa maneira, emburrece a gente, né? E o que eu tentava fazer, né? Então, assim, eu continuo tentando. Eu ia buscar nos cursos, então você viu aí meu currículo, né? Assim, eu fiz mestrado, fiz doutorado. Interessante, porque você começou
na engenharia, mecânica E migrei agora... para administração. Nossa. Muda muito, né? Mas é interessante porque, assim, eu fui buscar nesses cursos o que talvez eu não encontrei, né? Que é esse pensar diferente, ter um olhar diferente, né? É muito interessante, quando eu era jovem, eu queria ter uma determinada formação para eu saber fazer determinadas coisas, né? Sim. E que eu vejo nos meus alunos de hoje, né? Então, assim, Sim. Então tem cursos, por exemplo, extra carreira, que é, por exemplo, o pessoal da engenharia adora, por exemplo, Excel. É importante o Excel? É muito importante. Principalmente para quem está na carreira de administração, de engenharia, você tem que saber fazer um PROC-V. Sim. Agora nem é PROC-V mais, é PROC-X, né? Ah, tá. Então você tem que saber fazer alguma coisa assim, você tem que montar um gráfico e tudo mais e tal. Mas isso, ele é só o meio, né? Sim. Uma ferramenta, né? É só a ferramenta. Então, você precisa ir além. Você precisa contar alguma história com aquilo que você está apresentando, né? Não é à toa que um dos livros mais vendidos em ciência de dados é Storytelling com dados. Sim, né? sim. Que é a autora, ela é formada em matemática e também nas carreiras de administração. E ela juntou essas duas paixões. Né? É a da Carol, não é isso? Não? Eu não vou lembrar agora, mas Carol é alguma coisa. Eu tenho esse livro lá em casa. Você tem? Eu vou colocar depois aí pro pessoal. É muito interessante. Você pega o primeiro capítulo, por exemplo, ela falando de como que ela imaginava os dados, como que ela disponibilizava os dados e o que mudou depois que ela começou a pensar em como contar uma boa história com os dados. Né? Sim. E que no final é isso. Né? E no final também, a administração é uma ciência ou uma arte, depende como você vai encarar isso, para tomada de decisão. Né? E tomar decisão é uma coisa inerente do ser humano, né? Que é o único animal que produz arte, que produz cultura, né? E é aí que eu comecei a refletir sobre isso, né? Então, eu estava buscando, talvez, na educação formal, algo que não estava encontrando. Por quê? Porque eu acredito, hoje em dia, que não é na educação, essa história da educação que liberta, dependendo de como ela até te aprisiona mais, né? E as pessoas ficam cada vez mais bitoladas em determinadas funções, em determinadas atividades, em determinadas rotinas, né? Mas a arte, que é o que expressa a cultura de um povo, ela pode te libertar, né? Sim. E aí eu falei, puxa vida, para eu ir além daquilo que eu consigo entregar na empresa, para que eu não crie uma úlcera, para que eu reflita e transforme esse meu trabalho em algo realmente prazeroso, eu fui buscar em elementos das artes, de modo geral, modelos que poderiam ser refletidos dentro da carreira de administração. E daí surge essa questão da gestão com arte. Né? Sim. Então, mas mais uma vez... Marcos, você é um entendedor do cinema e tudo mais e tal. Não, eu sou um assistidor de filme. Apreciador. Eu assisto filmes. Gosta. É isso. Não... você é um músico e tal, e não sei o quê e tal. Não, eu ouço música, né? Assim como acho que todo mundo, né? Sim. Então, aí que começa essa história, né? Então, esse é o convite. Na realidade, o que eu tento fazer quando o pessoal me chama para conversar e tal, eu tento fazer um convite para que mais pessoas, tanto do ambiente corporativo como fora deles, também se comecem a prestar mais atenção nas manifestações culturais, de modo geral, para tornar as suas vidas menos emburrecedoras. Né? Nossa. Mais ou menos, esse é o meu propósito com essas palestras que você comentou, com essas analogias que eu faço em relação às artes e tudo mais. Né? Basicamente é isso. Simples. Então, foi assim. nesse momento que você começou a se interessar, foi quando você ingressou na área administrativa que você começou a perceber isso Exatamente. E aí eu falei, puxa... eu preciso ir além Teve alguma situação assim que te deu aquele start ali? Você falou, nossa, olhando, foi alguma coisa assim ou...
Então, eu não consigo me lembrar se que teve assim, um divisor de águas, né? Assim, Sim. olha, a partir de agora e tal. Mas eu, na minha carreira, eu trabalhei muito tempo com marketing e vendas, né? Uhum. E na minha carreira, uma das ferramentas principais são apresentações, né? Sei. E as apresentações, se você for olhar mesmo, as apresentações, elas meio falam mais do mesmo, né? Então, vamos fazer uma apresentação de resultados, né? O que vai ter numa apresentação de resultados, né? Vai ter o quanto que a empresa teve de faturamento, qual que é o custo da mercadoria vendida, quais são as despesas que estão ali, qual que é o EBITDA, lucro líquido e coisas do gênero, né? E o que foi feito para chegar naquele determinado resultado, né? Então, isso é muito duro, digamos assim, né? Sim. E o mês que vem, o que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa, né? E não é óbvio para todo mundo, né? E não é óbvio, né? Então o que puxa vida, eu tenho que fazer uma apresentação para, sei lá, 50, 100 vendedores de um novo produto, de um novo conceito. Eu tenho que convencê-los que aquele produto é legal e que ele possa utilizar também como um elemento de trabalho dele mesmo, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a falar, puxa vida, quanto mais criativo eu tentar ser nesse cenário, Sim. eu acho que vou ter mais sucesso, porque vou chamar pelo menos mais atenção, né? E, de certa maneira, eu comecei a ser treinado para isso, né? Então, sempre... E aí, eu mesmo me desafiada para isso, né? Porque a cada 3 meses a gente fazia essas reuniões de ciclo promocional, né? Sim. E o pessoal começava a falar para mim, o que vai ter de diferente agora? Já gerava, inclusive, uma certa expectativa, exatamente, né? Era o que será que vem aí, né? Então, não era só... Exatamente. Então, eu me desafiava a fazer uma coisa nova, porque o pessoal também me motivava a isso, né? E aí eu senti que eu comecei a gostar disso, né? Assim, comecei a gostar de fazer uma coisa diferente e tudo mais e tal. E aonde eu ia buscar, né? Não ia buscar nas transparências, nos slides. Transparências. Eu sou da época da transparência. Do retroprojetor. Isso. Eu não ia buscar nos slides, nas transparências dos cursos de pós-graduação que eu fiz. Ou referências óbvias, né? Exatamente. De repente ver o que um consultor de vendas está fazendo. Não, isso seria muito óbvio também. Né? Exatamente. Então, assim, puxa vida, o conteúdo tá bom? O conteúdo tá bom. Eu preciso sempre dar uma pensada na forma, né? E aí que eu comecei a me interessar. Aonde eu posso beber de fontes legais, de formas diferentes de expor, talvez, ideias iguais? São as artes, as culturas dos povos, né? Então, a maneira... Eu tenho várias paixões, assim, né? A Beatriz, como você falou... Sim, claro. Uma outra que eu sei também, né? Foi campeã brasileiro. Também acabou de ser, né? Não tem mundial, mas tem o campeão brasileiro. Então, assim, eu gosto muito de viajar, né? Assim, eu gosto muito de olhar jeitos diferentes de fazer as mesmas coisas, né? Então, é bacana isso, né? De você, por exemplo, puxa vida, como é que eu resolvo, por exemplo, até um atravessar de ruas, né? Assim, então, né? É faixa de segurança, o sinal lá vermelho, amarelo e tal. Mas tem lugares do mundo que não tem isso, né? As pessoas simplesmente atravessam a rua e nada acontece de perigoso, né? Pode acontecer, o risco é maior? Eu acho que sim. Mas é uma solução que uma determinada cultura, um determinado povo encontrou para fazer isso acontecer. E vira um código ali, todo mundo já sabe. Exatamente. Isso. Tanto é que quando a gente vai, por exemplo, numa situação dessa, a gente, puxa, será que vou, não vou? E aí talvez seja mais perigoso por a gente não saber o ambiente em que está inserido, ser atropelado do que alguém que simplesmente atravessa a rua, né? E aí eu falei, puxa, as artes podem ser uma fonte minha de inspiração, de criatividade, de pensar fora da caixa, né? E esse pensar fora da caixa também é horrível, essa palavra. A gente precisa arrumar um outro pensar, uma outra frase. Mudar o mindset, também pensar fora da caixa, já está a favor, gente. Vamos pensar outra coisa. E é interessante porque caixa... olha como é interessante. Caixa em francês é como é a empresa.
Então, uma gíria para a empresa é caixa. Então, quando você fala pensar fora da caixa, na realidade você está falando, vou pensar fora da empresa. Né? Sim. Para você ver como a empresa é uma fonte de burrice mesmo. Né? Assim, é uma fonte de você fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. E aí que vem essa questão de você dar uma respirada. Né? Por isso que, por exemplo, a empresa... na qual, por exemplo, eu estou trabalhando hoje, por exemplo, fez um curso recente de gestão do tempo, né? Sim. Pô, é um tema relativamente antigo já, né? Sim. É um tema que eu já vi pelo menos umas 10, 12 vezes. E que está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia e tal, né? Então, eu fui ver, mesmo assim. Por quê? Porque ali poderia ter alguma coisa que fizesse eu pensar um pouco num ambiente externo àquele. Né? É aquele óbvio que precisa ser dito. Exatamente. Então, a gente... É engraçado. E outra coisa também, né? Num treinamento como esse, por exemplo, né? Você que está nesse segmento de treinamento, você pode falar melhor do que eu. Às vezes, você vai assistir uma apresentação querendo aprender alguma coisa ou querendo ver o que aquela pessoa tem a acrescentar, né? Sim. É difícil alguém falar assim, puxa vida, essa apresentação foi péssima, e foi bom porque vai evitar com que eu faça também a mesma coisa, né? As pessoas não pensam assim, geralmente, né? Elas ficam focadas em, a apresentação foi boa porque falou o que eu geralmente gostaria de ouvir, de ouvir, e que é mais ou menos o que eu penso, então foi boa, né? Quando fala alguma coisa muito diferente daquilo que você pensa, por definição, a apresentação não é boa. E você não... não, isso daqui eu já sei tudo, né? Então, um conselho para o pessoal que está em desenvolvimento de carreira e tudo mais e tal, puxa vida, para de falar isso, pelo menos... Se você pensar, pelo menos para de falar isso, né? Eu sei tudo. Por exemplo, o chefe, por exemplo, ele fala para você ir num determinado curso. Sim. Então, você vai gastar horas do teu trabalho naquele curso, vai voltar e ele foi com a expectativa de falar, puxa, ele vai fazer alguma coisa diferente. Sim, né? vai trazer novidade. Vai trazer novidade, vai trazer uma coisa nova e tal. Aí você traz, ele pergunta, e como é que foi lá? Não, aquilo que eu vi é tudo que eu tinha visto já sabia e tal. Meio que você está falando o quê? Foi um tempo perdido. Ou seja, foi um investimento que a empresa fez e ele, principalmente, fez. E ele vai falar, puxa, ele não absorveu nada do curso que eu pedi. A pergunta é, ele vai chamar você para um segundo curso? Para um terceiro curso? Talvez a pergunta correta seria quais provocações você... Isso. Teve nesse ambiente. Porque as pessoas estão focadas naquele conteúdo apenas, que né? incômodos Exatamente, você teve nessa... Então, você foi numa palestra, por exemplo, esse podcast aqui, nossa, está sendo péssimo. Ótimo, você está aprendendo alguma coisa. Está te incomodando. Está te incomodando. E aí você pode parar, pensar e falar, peraí, eu posso fazer diferente. Pronto, já valeu o podcast, né? O podcast está ótimo, né? Também é algo positivo. Né? Então, essa que é a questão, né? Assim, da gente... e isso me incomodou a minha carreira inteira, né? E aí aonde eu fui buscar refúgio? Eu fui buscar refúgio nas coisas que eu gosto. Então, nas viagens que eu gosto de fazer, na música, no cinema, na pintura, né? Nas manifestações artísticas de modo geral, na poesia, né? Então, eu comecei a me interessar por isso, né? Então, esse foi o início, né, da coisa. E agora eu dou sequência a isso, né? Então, assim, sempre que eu tenho uma oportunidade de ver coisas novas, para mim é uma oportunidade que eu tenho de pensar um pouco na minha vida de modo geral. E sair da né? sua bolha. E sair agora você trocou a caixa pela bolha, é isso aí. Vamos trocar isso agora. Vamos sair da caixa pela bolha. E falando em cinema, eu até queria te fazer uma pergunta aqui, que até separei aqui. Eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal, com o público, né? Que você faz palestras com temática de cinema. Eu sei que tem do Diabo Veste Prada, eu sei que tem do Coringa. Isso. Sei que tem dos Dois Papas. Papas, isso. Bacurau, que eu recomendo para vocês. Excelente. É um filme difícil, mas é muito interessante, né? Sim. Então, é o que eu estava falando para você. Eu gosto do cinema, né?
preciso demonstrar alguns conceitos importantes dentro das organizações, e eu precisava de uma forma diferente. Então, eu busco nessas manifestações coisas diferentes, né? Tá. Então, e qual que é o meu desafio? O meu desafio, assim, por exemplo, Bacurau é um filme mais denso, né? Mas o Diabo Veste Prada é um filme que eu chamo que é meio sessão da tarde, concorda? Assim, aquela coisa, né? A Miranda, a Andy, a Emily fazem lá o filme, são as três praticamente. Tem o Nigel também, que era sim. A pessoa o estilista, né? Exatamente, o cara número 2 da empresa, não é isso? Filme Sessão da Tarde total, né? Audiência incrível e tal. E aí, o que eu tento fazer? Eu tento encontrar naquele filme, que é muito simples, elementos profundos de determinadas coisas. Tá. E aí, a minha ideia é... E aí, esse é o meu lado professor, né? Que eu exagero para ser didático, né? Então, eu busco determinados pontos ali, e eu exagero mesmo, para poder mostrar determinados conceitos que são bastante importantes, né? Então, por exemplo, a questão da motivação, né? Todo mundo fala, né? O meu chefe não me motiva, né? Primeiro que isso não dá para acontecer, né? E aí eu mostro, com as cenas do filme, por que não dá para acontecer isso, né? A teoria diz que o chefe ele pode criar um ambiente motivacional ao redor, mas ele não consegue ser o elemento motivador, né? Mesmo porque é interessante, porque tem chefe que motiva um grupo de pessoas e tem chefe que não motiva outro grupo de pessoas. Então, como é que o mesmo chefe não consegue fazer isso, né? Então, quem se motiva a fazer as coisas é você mesmo. Marcos, de onde você tirou isso? Eu tirei desses estudos que eu tanto estudei, né? Dos cursos meus de pós-graduação e tudo mais e tal. Aí você tem lá uma linha de cientistas sociais que falam que a motivação não é algo extrínseco do ser humano, né? É algo que vem de dentro. Mas que quem está fora pode criar um ambiente motivador para que aquilo aconteça, né? E aí eu uso as cenas do filme para isso. Eu uso as cenas do filme para falar de produtividade. E uso as cenas do filme para falar de ética. Então eu misturo motivação, produtividade e ética em 4 cenas do filme. Só do Diabo Veste Prada? Só do Diabo Veste Prada. Nossa. Não sei se vale a pena. Eu vou falar, por exemplo, né? Por exemplo, todo mundo pensa, porque assiste lá o filme também sem prestar atenção, né? Assim, assiste como entretenimento. Isso. Todo mundo pensa que o Diabo Veste Prada, o diabo é a Miranda, a chefona, né? E não é? Eu trago uma outra versão. Eu trago uma outra versão do filme. Para mim, o Diabo Veste Prada é a Andy, a bonitinha, delicada e tudo mais. Para mim, ela é Diabo Veste Prada. Nossa. E aí, na palestra ou no curso e tal, eu explico por que isso, né? E é muito interessante. É uma visão, né? Assim, uma leitura que eu faço sobre a Andy, né? Aquela cena final, que elas estão na França e tudo mais e tal. Aquilo do carro, né? Aquilo do carro. Então, assim, cada trecho daquela cena tem uma representação simbólica muito forte acontecendo ali, né? O filme, eu não sei se o diretor do filme fez de propósito, porque eu nunca assisti o diretor comentando sobre o filme. Mas eu faço a minha leitura sobre aquilo, dado que eu tenho que falar de motivação, produtividade e ética. Tá? Então, por exemplo, tem algumas... tem uma hora do filme, no final, que ela tá andando junto com o Rio Sena, e ela vira à direita, e aí tem um prédio legal no fundo. Ela passa pela Champs-Élysées, ela joga o celular, na época não era celular, era um pager, né? Ela joga o pager, se não me engano, lá numa fonte. Aquilo não é o acaso. Ali eu faço uma analogia entre o que está acontecendo ali e os elementos importantes da França, que faz parte da história da humanidade, né? Da história francesa. Então, onde ela joga o celular não é uma fonte qualquer, né? Não. Tem um motivo para ela jogar naquela fonte. Tem um ato simbólico dela escutar a musiquinha e jogar, né?
E eu faço essas provocações durante as minhas apresentações, né? E aí eu faço isso para tudo. Então, assim, eu quero falar, por exemplo, de valores e personalidade, né? Aí eu uso Coringa. Eu quero falar, por exemplo, de trabalho em equipe, de tomada de decisão. Eu uso os dois papas, né? Sim. Que é uma coisa que não existe. Mas o diretor, que é brasileiro, diga-se de passagem, sim. Ele fez aquilo é uma ficção, né? Fez aquilo de uma maneira muito interessante. Muito interessante, impecável, né? Eu diria. Então, se você vir aí o filme, Os Dois Papas, que eu acho que está na Netflix, coisa assim, se eu não me engano. Você vai ver, por exemplo, os opostos se dialogando, né? E os opostos na roupa, os opostos no jeito de pensar, Sim. Os opostos nos gostos, né? Então, enquanto um pede uma pizza para assistir a final do futebol lá na Argentina, o outro toca no piano Claro de Luna, né? Que assim, ele fixa no piano e ele começa a tocar essa música por determinadas teclas, né? E as teclas do piano são brancas e pretas. Sim. Eles são brancos, um se veste de preto, outro se veste de branco. Os pisos são esses mosaicos branco e preto. Tem tudo a ver esse tipo de coisa. E isso é uma tomada de decisão, uma maneira de pensar, um jeito de agir que faz do filme fantástico. Um filme maravilhoso neste ponto de vista, né? Então, o que eu faço, Josi? No final das contas, eu chamo a atenção para determinados pontos usando essas características, né? É diferente, por exemplo, de mostrar uma determinada cena e falar, olha como você deve comportar, e um exemplo de como você não deve se comportar. Eu não faço isso. Eu mostro o filme e tento mostrar coisas que ninguém viu. Esse é o meu desafio, né? Mostrar uma música e uma música famosa. Talvez materializar para a pessoa uma situação. Exatamente. Ou seja, e demonstrar para ela que, puxa, eu sempre ouvi essa música, eu sempre ouvi vi esse filme e não tinha pensado desse jeito. A gente tem um olhar de entretenimento, mas de repente precisa aprofundar isso também vai de acordo com o repertório, né, das pessoas. Isso. E esse é o meu convite, porque imagina... Aumenta o repertório. Exatamente. Seu repertório. Exato. Imagina, Saia da sua bolha. É isso aí. Imagina, Josi, assim, alguém que faça esse exercício de, peraí, deixa eu olhar a mesma coisa e tentar encontrar uma coisa diferente. Imagina fazer isso dentro da empresa, né? Olhar para aquilo que está fazendo, olhar para o trabalho que está tendo e falar, peraí, deixa eu olhar de um jeito diferente. Não estou falando nem se é certo, se é errado, Sim. se é bonito, se é feio, sim. Ou se é bom ou ruim. Não estamos falando aí de ética, moral, nem estética. Sim. Só estou falando, olha, será que não dá para a gente ter um olhar diferente sobre essas coisas, né? Então, por exemplo, essa reunião de resultados, por exemplo. Será que eu não posso ter uma reunião de resultados com um ângulo diferente? Ou seja, ao invés de ser maçante e mostrar lá o demonstrativo dos resultados do exercício. 50 milhões de gráficos. Isso. Será que eu não posso fazer de um jeito diferente, me preparar para uma reunião de forma diferente? Então, por exemplo, esse é o convite que eu faço ao pessoal, por exemplo, de finanças, né? Que é o pessoal da empresa, talvez mais racional possível, né? Sim. Focado nos números, né? Mas os números só estão ali plasmados por uma questão de que as pessoas colocaram aqueles números lá. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe a primeira linha do DRE, que é faturamento, não existe aquela linha sem as pessoas. Sem todo o trabalho que teve antes. Exatamente. Então, assim, o faturamento foi de 1 milhão esse ano. O faturamento de 1 milhão este ano está representado ali numa planilha de Excel. Mas o que está por trás daquele 1 milhão por ano é que a gente precisa entender e ir além. E aí a gente está falando de quê? De relações humanas, né? E, novamente, os únicos animais do planeta, até onde eu sei, esse é um desafio também, quem souber de algum outro animal me conta, que tem manifestações culturais é o ser humano. Então, o que separa a gente de outros animais? É a cultura. Não é a comunicação, porque os animais se comunicam. Se comunicam, claro, as formigas se comunicam, mas a cultura, então você não consegue enxergar, você não consegue, eu pelo menos não conheço, poesias de amebas, né? Pinturas de rinocerontes. Marcos, mas tem
uns elefantes na Tailândia que pintam. Não, eles só são um pincel. Quem pinta mesmo é o cara que está ali cutucando o elefante para fazer o que ele acha que tem que fazer. Não tem manifestações culturais, né, de qualquer natureza por meio por outros animais. Então, na minha cabeça, o que é? Quanto mais cultura eu tiver, não é conhecer, mas eu tiver mesmo, ou seja, de introjetar, né? Mais cultura eu conseguir absorver, mais ser humano eu vou ser, né? Ou seja, existe uma gradação também de ser humano, né? Então não é o cara que tem títulos, é o cara que, para mim, é mais ser humano o cara que tem um nível cultural maior. E cuidado também. Esse é um outro ponto também, não sei se você vai abordar isso, mas assim, o cuidado quando eu falo assim, parece que eu estou buscando uma cultura mais elitista, né? Tá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como eu comecei aqui a nossa conversa, eu não sou pessoa das artes, da cultura, não sou nada disso. Eu sou só um apreciador. Então, assim, o convite também que eu faço o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que ver? O que eu tenho que escutar? Eu falaria o máximo de coisas que você puder. Sem o preconceito. Sim. Ou seja, o contrário quanto mais cultura, mais ser humano eu vou sendo. Sim. E quanto mais preconceitos, menos ser humano eu vou sendo. Se você for notar, pessoas com alto preconceito para qualquer coisa, eles têm dificuldades no trabalho, têm dificuldades nas relações humanas. Que tudo é não, né? Tudo isso. Não. Isso aqui eu não. Essa água aqui, não, eu não bebo. Que marca que é? Não, essa marca não dá, né? Então, ou seja, eu não estou pedindo para você gostar, mas eu estou pedindo para você escutar, né? E entender que existe, né? E entender que existe. Então, por exemplo, o que é melhor? Ouvir Camille Saint-Saëns ou ouvir Anitta? Eu falaria para você, exatamente igual. As duas. As duas coisas. Ouça então, as duas. É isso. E é uma... Exatamente. Marcos, mas eu não gosto de música clássica. Não estou pedindo para você gostar. Eu estou pedindo para você escutar. Então, nos dias de hoje, é muito bacana isso, porque é praticamente grátis, né? Você abre a internet lá, põe lá no Spotify... Sim. E você ouve o que você quiser e até consegue ouvir, por exemplo, o que está bombando em um país que você não sabe nem que existia. É verdade. Né? Então, o meu convite é esse, né? Que você... peraí, deixa eu escutar, por exemplo, a Anitta e deixa eu escutar o Camille Saint-Saëns na mesma playlist. Então, assim, a minha playlist é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Você acaba de escutar Michael Bublé e vai para João Gomes, sabe? A minha playlist é assim, nesse nível. Então, esse é o convite que eu faço. Porque aí você vai conseguir entender um pouco mais do processo criativo, do que... Entender um pouquinho mais as letras da Anitta e as melodias do Camille, né? Ou seja, os contextos em que são inseridas, né? Sim. E isso começa a enriquecer você culturalmente. Você fala, peraí, eu posso fazer diferente na minha empresa, eu posso fazer diferente nas minhas relações, eu posso fazer diferente nas minhas opções de vida. Ou seja, você fica menos preconceituoso, né? Eu acho que é isso. Pelo menos para mim funcionou bem, né? E para quem eu já ministrei cursos e palestras, me contam que melhorou muito, né? Eu tenho essa experiência porque eu gravei muitos conceitos de física, sabe? Com bons exemplos, assim. Com historinhas. Bom, isso aí depois a gente conversa. Deixa para depois. Isso. Então, assim, emendando, né? Eu queria... Sim, a gente pode afirmar que quanto maior o repertório que uma pessoa tem, mais ferramenta ela vai ter, principalmente para tomar decisão. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque lembra que não tomar decisão também é uma decisão a ser tomada, né? Sim. Então, lembra bem isso. Sim. Então, para tomar decisão é isso. Né? A polarização também é uma coisa que emburrece, né? Se você notar, em todos os processos em que se polarizam as coisas, a maior polarização que tem é a uniformidade, né?
que o nosso... Ai, me fugiu o nome agora. O Nelson Rodrigues, né? Sim, o Nelson Rodrigues... Não, pode falar. Fala aí. Toda unanimidade é burra. É isso. Então, essa é a maior polarização que tem, certo? A unanimidade é burra. Por quê? Porque está polarizado em uma só opção. Mas estar em duas é a mesma coisa. Né? A pessoa não só enxergar o preto e o branco. É isso que é legal dos dois papas. Eu não quero depois fazer spoiler. Mas assim... gente, eu preciso assistir essa palestra. Mas assim, se você olhar o preto e o branco, você vai entender os motivos do branco e entender os motivos do preto. Sim. Mas a sabedoria da coisa tá nos tons entre o branco e o preto. Né? Tá nos diferentes tons que você encontra ali nos dois. Né? É aí que tá a graça da coisa. Né? Então, as polarizações geralmente são burras. Né? Então, se você olhar, aí você vai querer defender. Eu gosto mais do Papa Francisco, eu gosto mais do Papa Bento XVI, né? Gosto mais, não, eu não gosto de falar de religião. Olha o preconceito, eu não gosto de falar de religião. Você já se põe uma própria barreira em algo em que é da humanidade. Ou seja, falar de religião, falar de política, falar de economia, falar de um monte de coisas, faz parte do ser humano. Sim. Né? Agora, interfere no dia a dia. Mas parece que você tem que tomar uma posição entre uma coisa e outra. Você não pode ficar entre uma coisa e outra. Você tem que... é branco. Se eu sou palmeirense, eu não sou corintiano. Tem que ser assim. Né? Se eu gosto de Coca, o oposto é a Pepsi. Então, eu não tomo Pepsi. Né? Isso, a ciência explica um pouco essas questões, né? Mas é interessante a gente ir além dessas polarizações. Então, para tomada de decisão, principalmente em organizações, não tem isso do certo e errado. Agora, se eu só... tem outra frase também, batida também, né? O duro de ficar velho é isso, só fica falando frase que já falou. Mas assim, para aquele que só tem um prego, né? Ou melhor, para aquele que só tem um martelo, todo problema é prego, e é mesmo. Entendeu? Assim, eu não vou muito longe. Esse final de semana passado, eu não tinha prego em casa, tinha lá um parafuso, eu tinha um martelo, adivinha com o que eu preguei o negócio na parede? Peguei com parafuso mesmo, né? E aí eu me lembrei dessa frase, né? Só tem um martelo mesmo, vai um parafuso na martelada. Sim. Então, se eu tiver uma gradação, se eu tiver elementos que me deixem mais enriquecido para que na hora eu use a ferramenta correta da forma correta, eu estou mais bem preparado, né? Então, Sim. Essa é a ideia. E a leitura do cenário também, né? Porque às vezes você está lá dentro da empresa também, que nem você até trouxe o exemplo de um papa que estava vestido de preto, outro papa que estava vestido de branco, né? Então, assim, às vezes no dia a dia da sua empresa, a forma como uma pessoa, por exemplo, está vestida, ela tá te passando uma mensagem, de repente não é hoje que você vai ter um assunto mais delicado com ela. É direto isso. É direto, a leitura do cenário, né? Direto isso. Eu trabalhei, né? E trabalho, mas já trabalhei em todos os escalões de uma empresa. Todos. E eu posso te dizer o seguinte, não muda nada. Não muda. Só muda a escala. Mas esse olhar, se você ficar com esse olhar de certo e errado, de bonito e de feio, de bom e ruim, você só vai ter decepções, né? Assim, você tem que olhar um pouco para fora, né? Assim, e essas ferramentas, e aí na minha visão, Marcos, você está fazendo uma apologia a não estudar? É claro que tem que estudar. Não. É óbvio que tem que estudar. Daqui a pouco a gente até vai falar a respeito disso. Né? Mas eu tô falando para ir além. Ou seja, puxa vida, tá tendo a Mostra de Cinema de São Paulo. Sim. Né? Agora começa um período de repescagem da mostra e tal, vai ficar mais uma semana e tal. Muitos filmes de lá vão entrar em cartaz. Tá. Né? É uma oportunidade, talvez única, de você assistir um filme da Mauritânia com a Holanda, com a Gana. E você não sabe nem que está tendo a mostra de cinema. Você não para ir lá e ver, e entender alguma coisa, e ir lá com um objetivo também. Né? Então, por exemplo, eu já fiz muito, muito isso. Né? Assim, talvez por isso que surgiram essas palestras. Né? Eram desafios que eu precisava fazer, respostas que eu precisava dar para problemas dentro da empresa. Uhum. E às vezes, poxa, hoje é sábado, eu vou assistir um filme. Eu vou assistir um filme tentando achar uma resposta para aquilo que eu preciso enxergar. Né? E tem alguma situação que você poderia contar para a gente, que você
Foi decisivo, de repente, o uso assim, de alguma manifestação artística? Você falou, olha, caiu como uma luva. Então, os engenheiros, de modo geral, eles são muito utilitaristas, né? Ou seja, nós, engenheiros, né? A gente quer ver a utilidade de determinadas coisas. Para que serve é uma coisa importantíssima para a gente, né? E aí eu tenho um poeta que eu gosto muito, que é o Fernando Pessoa, né? E, por exemplo, então ele tem uma poesia, eu não sei exatamente, porque né, faz tempo que eu não leio, mas assim, é mais ou menos assim, né? Não sou ser humano... Não, como é que é? Poxa, esqueci. Lembrei. Não sei sentir, não sei ser humano, Sim. não sei conviver de dentro da alma triste com os homens, meus irmãos na terra. Não sei ser útil, mesmo sentindo ser prático, cotidiano e nítido. E eu fiquei pensando, muitas vezes, aí vem, né? Muitas vezes, eu já me senti prático, Sim. do cotidiano, mas que não é útil. E às vezes a gente pensa como sendo sinônimo. Isso é prático, como sendo isso útil, né? Então, aí você começa a ler esse tipo de coisa, você fala, puxa, faz sentido isso. Aí eu começo a pensar na minha postura em relação à empresa, a maneira como eu venho desempenhando os meus papéis dentro da organização, ou dando aula, coisa do gênero, né? É muito interessante isso. Então, é um trabalho que você vai buscando um autoconhecimento com pessoas que são especiais, né? São muito sensíveis, né? Eu não tenho a capacidade, a sensibilidade, mas nem de perto do Fernando Pessoa. Claro. E o que eu tento fazer? Eu tento me apropriar dessa sensibilidade para que eu possa ser um pouco mais ser humano, né? Então, é por aí. Esses são exemplos, mas eu posso te dar um monte de exemplos. Hoje eu estava passando... Nós estamos aqui em São Paulo, né? Aí eu estava passando ali na 23 de maio e eu vi um grafite, né? Eu não lembro exatamente a ponte. Depois eu tento tirar uma foto, porque hoje, por uma sorte, a gente não para ali. Mas passando ali o prédio da MAC, que era um antigo prédio do Detran, né? Agora é um museu. Sei. Mas pela 23 de maio é a primeira ponte, né? Tá. Passando ali no sentido... É da Tutóia, não é isso, não? Antes. Mas depois eu te passo. Eu vou tirar uma foto também, e depois, na hora da edição, até vale a pena. Tá. De um lado da ponte, assim, eu te desejo uma feliz semana. É uma xicrinha de café derramando um arco-íris. Eu já vi esse grafite. Você já viu isso? Já. Então, assim, às vezes a gente não presta atenção, né? Mas aquilo ali, eu falo, puxa vida, hoje tem cara de... É o Cabeça de Xícara, não é isso? É um Cabeça de Xícara. É um artista que chama Cabeça de Xícara. Olha, não conhecia. Né? Então, isso também é outra coisa legal, né? Que você vai as pessoas vão te ajudando a ser um ser humano mais pleno, né? Agora o que eu vou fazer? Vou sair daqui e vou ver lá, o artista Cabeça de Xícara. Então, ele fala, te desejo uma feliz semana, né? Só que do outro lado, eu não vou contar aqui, deixa depois para... Do outro lado é uma baita de uma provocação. A mesma Cabeça de Xícara, com o mesmo arco-íris, e ele põe uma frase ali que ele faz uma pergunta, né? E é uma baita de uma provocação. Uma baita de uma provocação que eu estou pensando nela e digerindo ela até agora, né? Isso foi lá de manhãzinha, né? A gente está aqui no meio da tarde. É uma baita de uma provocação. E é uma ponte, né? Entre uma pilastra e outra, existe uma diferença gigantesca que o artista quis fazer, né? Essa diferença de potencial, essa resistência que se colocou entre as duas coisas. E né? talvez o sentido também, né? Porque esse daí é sentido... não tinha pensado nisso. Olha só como é legal. O sentido da provocação é sentido centro. Sentido centro. O que tem um bom dia é no sentido Interlagos ali. Que é geralmente na hora que o pessoal tá voltando para casa. Tá voltando para casa. Não tinha pensado nisso, né? Aí me lembrei, por exemplo... Aí olha como é bacana isso, né? Aí eu me lembrei de uma música de uma cantora que eu adoro, que é a Adriana Calcanhoto. Se eu não me engano, a letra é do Caetano Veloso, em que uma parte da música ela fala o que é ameaça e o que é promessa. Né? E então é muito interessante isso, né? Então, quando o teu chefe fala assim, olha, se fizer o trabalho direitinho aqui, a gente está pensando numa promoção para você daqui a pouco. Isso é uma ameaça ou é uma promessa? Né?
E aí a letra toda do Caetano, que eu acho que é do pode, Caetano... Que também, ao contrário, pode ser. Se você não fizer bem feito, você vai ser demitida. Então, o que é ameaça ou é promessa? Então, olha como você pode usar esses elementos, né? E aí, nessa mesma música, ela fala assim, ruas voando sobre ruas, né? Ela está se referindo ao que exatamente? Por isso que viajar também é legal, né? Porque ela está falando do Rio de Janeiro. E ela está falando do Rio de Janeiro, e aí tem um contexto para falar o que é ameaça, o que é promessa no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é uma foto interessante do que é o Brasil, né? Sim. Então, mas eu posso reverter isso para mim, né? Então, assim, tem uma determinada arquitetura carioca que faz as ruas voarem sobre as ruas, né? Em determinado ponto ali do Rio de Janeiro e toda a cidade do Rio, né? E o que é ameaça e o que é promessa tem muito a ver com esse contraste brasileiro, com esse jeito de pensar brasileiro. E aí você pode transportar isso para qualquer lugar, né? Então, quando alguém te fala alguma coisa, é uma ameaça ou é uma promessa, né? Pode ser exatamente a mesma forma, com olhares diferentes sobre aquilo. E isso que é bacana, né? Assim, então, imagina, se eu não tenho esses repertórios, eu passo há muitos anos na 23 de maio. Sim. E eu não percebi até agora. Mas se eu não tivesse um foco em, puxa, deixa eu dar uma olhada nisso e tal. Talvez você me ajudou nisso, porque hoje de manhã eu já acordei pensando no podcast. Falei, puxa, deixa eu trazer algum elemento novo, alguma coisa. Talvez eu tenha ficado mais atento. Uhum. E isso também ajuda. Porque a forma... À medida em que a gente vai tendo esse exercício de entender culturas diferentes, de simplesmente apreciar a cultura sem julgá-la, né? E que eu acho que é o grande barato da coisa, embora é difícil, eu confesso para você que é difícil para a gente não julgar, né? Mas sem julgar, puxa, eu tenho insights muito legais, né? Então, e eu posso usar esses insights para um monte de coisa. Então, eu poderia passar por ali e falar, nossa, que lixo isso daqui, a cidade está cada vez mais suja e mais não sei o que e tal. Mas deixa eu olhar talvez com outro olhar, né? Então, mensagem que... Exatamente. Então, esse grafite, para mim, foi muito melhor do que as plantas verticais que tá do lado da 23 de maio. Ai, gente, agora eu quero saber, por favor. Qual é a outra, né? Quero. Bom, então... E assim, e você acha que dá para ter um bom desempenho profissional se uma pessoa não tiver tanto repertório, não se atualizar? Ou seja, existe vida fora do lifelong learning? Se você fala assim, dá para ter você fala assim, dá para ter um sucesso profissional? Um dia a dia, um bom desempenho profissional. Eu lamento te dizer que, sem dúvida, sim. Existe uma doença, eu convido vocês a dar uma googada aí. Existe uma doença existe uma filosofia que é da Universidade da Paz. É um grupo de pessoas. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a central deles está em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Tá. E eles cunharam um termo que eu achei muito bacana, né? O autor, se eu não me engano, também é Yves Leloup, que é um francês que foi radicado no Brasil, infelizmente ele já faleceu, mas que deixou um monte de gente de muito boa formação. Então, eu sugiro a vocês darem uma pesquisada. Por exemplo, o Roberto Crema é um cara que eu admiro bastante, um psicólogo. E essa doença do século XXI é a normose. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já ouviu falar, então? É a doença da normalidade, né? Ou seja, não é a coisa natural, é a coisa normal, né? Então, a normose é algo que você não consegue entender, uma coisa está associada à outra, porque você tem uma vida tão rotineira, faz tudo sempre igual, sacudindo às 6 horas da manhã. Acabei de pensar nessa música de novo. E que faz com que você não tenha o sabor da vida, né? Tem que lembrar isso, né? Sabor, você sentir, né, o sabor das coisas, né? É a origem de sal, é a origem de sabedoria. Então, uma coisa que é xoxa, que não tem sabor,
é uma coisa que faz você não ter sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, no meu ponto de vista. Sim, tem a ver com ter o sabor das coisas, né? Então, tem muito doutor aí que, se você falar, ele sabe toda a tese dele de doutorado, mas ele não consegue... ele só decorou, né? Ele não consegue não fazer se relações... provocado com um grafite na rua. Exatamente. Então, assim, tem muita gente assim. Eu também me incluo nisso. Ou seja, eu estou buscando esse tipo de coisa. Sim, todos estamos. Então, assim, não, com certeza, a maioria das pessoas que têm sucesso na carreira são normóticos. A gente tem presidentes de companhias normóticos, tem gerentes normóticos, tem políticos normóticos, tem um monte de... Assim, a maioria, na minha opinião, é a maioria. Mais do que 50% são normóticos, né? Tem essa doença do século XXI, que é a normalidade, né? É tudo... eu não acho que as coisas estão associadas, eu não consigo fazer relações, mas eu consigo muito bem fazer aquele trabalho e executar aquele trabalho e mostrar aquilo. Mas eu também não consigo fazer uma coisa que é muito complicada, que é os 35 melhores anos da sua vida. Das 8 horas melhores do dia, desses 35 anos, você está trabalhando. E depois disso, o que você tem para oferecer? Né? O que tem além da fantástica planilha de Excel, além dos DRS? Aquilo que te gratifica, aquilo né? que você vai realmente além. Né? O que faz você realmente ter um propósito? Né? Sim. Então, o que faz? E o propósito, no Diabo Veste Prada, está muito claro. Na entrevista lá da Miranda, ela faz 2 perguntinhas que a menina não consegue responder. Que é, quem é você? Ela responde o nome. Ela não perguntou qual é o seu nome. Ela perguntou quem é você. E a segunda pergunta que ela faz é, o que você está fazendo aqui? E ela também não responde. Nota que é o seguinte, eu quero saber o meu propósito de vida. Eu tenho que saber quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, na vida. Eu quero saber o meu propósito dentro da empresa. Eu tenho que saber quem eu sou na empresa e o que eu estou fazendo lá. Senão eu não consigo saber quem é o propósito. E o líder, quem que é o líder nessa história toda? É o que, de certa maneira, pode te inspirar a ter propósitos. Pode te influenciar a falar o propósito, não de vida, que é meio difícil, mas da empresa, com certeza. É o que deixa o legado, né? Eu costumo falar, deixa seu legado. E aí, é exatamente isso. E aí eu te falo, essas pessoas são especiais. Essas pessoas eu conto nos dedos. Eu também. E essas pessoas... E aí é uma opção. Aí lembra da tomada de decisão? Aí é uma opção. Você quer a pílula azul ou a pílula vermelha lá do Matrix? Lembra do Matrix? Do filme Matrix, né? Que o pessoal fala Matrix. O Neo, né? O Neo e o Orfeu, não é isso? Não lembro se é Orfeu o nome dele, né? Eu acho que é Orfeu. Se eu não me engano, é. Ele oferece para o Neo as 2 opções, né? A pílula azul e a pílula vermelha, né? E se você remeter ao Orfeu do Shakespeare, você vai começar a entender aquele filme talvez de um jeito diferente. Né? E um Orfeu negro. Né? Ou seja, você vai comer... Opa, peraí. Olha como você pode ir colocando camadas num filme que, na minha opinião, é fantástico. Né? Faz muito tempo que eu não assisto, mas assim, é um filme fantástico. Devia até fazer uma palestra sobre ele. Vou pensar nisso. Que é um filme fantástico. Né? Assim, é muito interessante aquilo. Né? E tem uma relação também com o Coelho da Alice, né? O início ali do computador, né? É verdade, Do Alice do País das Maravilhas. É verdade. Tem um início ali que o coelhinho... E o Alice é uma aula de estratégia, né? Se ela pergunta lá pro gato, né? Sei lá, se ela... Não lembro agora. É o gato sabido? Ela pergunta para ela, para onde vai essa estrada, né? Ele fala, para onde você quer ir, né? Aquilo é uma aula de estratégia, né? Assim, você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? E tem empresas, assim como a Alice, estão no início da adolescência. Então, é difícil para as empresas saberem para que caminho vai. Né? É difícil, né?
E cadê o gato? Principalmente porque hoje a gente tem muitas estradas, muitas possibilidades, muita coisa acontecendo. Exatamente. Né? Antes, quando eu comecei minha vida profissional, eu ia ser professora, ou ia ser secretária, ou advogada, que fosse. Mas era só aquilo. Hoje, é uma infinidade. eu não consigo explicar o que eu faço para minha mãe. Não, é uma loucura. É uma loucura. Então, assim... então você pode fazer analogia, é muito legal. Você faz analogias, por exemplo, de histórias infantis, que de infantis às vezes não tem nada. Principalmente as da Disney, né? Com a tua vida nas empresas, né? Então, assim, a gente espera, por exemplo, de uma empresa tenha uma determinada formalidade, que me fale o que eu tenho que fazer, e eu me sinto perdido ali. Porque nem o meu chefe sabe direito o que ele tem que fazer e tal. Por que você está esperando alguém para poder tomar a decisão por você? Leia o cenário. E para ler o cenário, né? Tenha repertório. Tem que ter repertório, de forma e de conteúdo, né? Então, para entender o contexto, eu tenho que olhar a forma e tenho que olhar o conteúdo, né? E aí, Josi, mais uma provocação que eu faço aí pro pessoal, né? O pessoal vai me cancelar aí nas minhas... Que assim, aí o programa do Ratinho começa a fazer sentido. Então, assista o programa do Ratinho. Aí você pega, por exemplo, um Roda Viva, começa a fazer sentido, né? Você pega um debate político, que é chato, começa a fazer sentido, né? Se você olhar por outros olhares, né? O Faustão também. O que eu peço só é o seguinte... eu vou assistir Faustão. Assista uma vez por mês. Eu sou meio que uma nutricionista, sabe? Você quer comer pizza? Uma vez por mês. Assista uma vez por mês. Agora, não dá para ficar assistindo o Faustão de segunda a sexta, entendeu? Porque é só o Faustão. Não é que o Faustão é ruim. É você que tá com uma rotina de só assistir a mesma coisa. E no horário do Faustão, tá aparecendo lá a Cidade Vista de Cima, tem que é bom para dormir, tem a Globo com a novela, tem não sei o quê, tem o YouTube, que é uma festa, né? Tem aqui os Reels do Instagram, ou seja, que ali é uma chuva de coisas diferentes. TikTok, por que faz sucesso, né? Então, essa é a minha provocação para quem está me ouvindo, né? E vendo, né? Que aqui a gente fala, né, Rafael? A gente fala e também é visto, não é isso? Eu sou do tempo do podcast só falar, né? Filme fala. Filme fala. A gente é o bichão. Ó, você conhece essa? Não. Então, depois você procura. Você filme fala, então você é o bichão. Olha só, tá vendo? Então, olha como é bacana e você pegar isso e tentar entender isso dentro de um contexto em que você está inserido. Pô, é muito legal isso. É muito legal, né? Bom, então, aproveitando... Falando, a gente já está em novembro, né? Novembro. Sim, novembro. Estamos em novembro. Daqui a pouco... É Natal. Daqui a pouco começa a Copa. É isso aí. Vamos falar, então, de 2023. O que você recomenda de manifestação artística? O que você poderia recomendar para as pessoas, pelo menos, se prepararem para o ano de 2023? O que você fala? Olha, antes de começar 2023... Leia, assista. Olha, eu não consigo recomendar nada. Mas eu vou falar o que eu gosto de fazer. Tá. Tem uma rádio, aliás, um aplicativo. Depois você põe no... Ponho. Põe em algum lugar, eu acho que eu vou falar errado. Chama radiogarden.de, que acho que é da Alemanha, se eu não me engano. Tá? Mas é muito legal, porque é o globo, né? A Terra lá redondinha e tal, e você vai girando a Terra e tal, e tem pontinhos no mapa e que você clica, você ouve a rádio daquela localidade. Então, eu quero ouvir, por exemplo, a rádio de Hamburgo, na Alemanha. Nossa. Então você vai lá, Rádio Classic, tem uma rádio, Classic Radio, rádio de música clássica de Hamburgo, na Alemanha. Aí você clica lá, Hamburgo, na Alemanha, vai começar a tocar a rádio para você, em tempo real. Nossa. Em tempo real. É muito legal. E aí o que você faz? Pega o Google Maps e coloca na Alemanha. E coloca lá na rua. Sabe assim, Sei. Com aquela visão de rua, né? Sei. E começa a olhar aquilo, escutar aquilo e tentar achar alguma relação. Aí você sai de lá, e em 30 segundos você está no interior do Egito. Ouve lá uma música lá. E vai com o Google Maps para lá, para o interior do Egito.
E começa a fazer essa... Nossa, que bacana, o que eles estão... Ah, mas eu não estou entendendo nada. Não importa. Você não precisa entender, né? Você tem que sentir, né? Sim. E aí você... Dependendo, né? do horário que você tá, o tipo de música que tá tocando, você vai vendo qual que é o mood ali, né? Qual que é o... O que tá rolando? E assim, Você acha meio-dia, que é aqui, pelo menos aqui em São Paulo, que é acelerado. Exato. Umas músicas mais assim, ou até notícia, tudo, de repente ela tá mais... Por quê, será? É isso. Então, E vai pro Japão. Ou seja, tenta, sem julgar, tenta ouvir as músicas, né? Tenta ouvir as músicas. Quando você fizer isso e começar a treinar essa falta de julgamento, né? Sim. Novamente, para julgar, tem 3 filtros aí, né? O bom e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. Se eu parar de olhar para essas 6 coisas, né? O bom e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. E somente escutar e olhar, entender e começar a sentir aquilo ali, tenho certeza que o seu ano primeiro vai começar muito bem. Tenho certeza que você vai ter mais ligações dentro da companhia para fazer as coisas acontecerem da maneira como você está pensando em fazer acontecer. Você vai estar mais aberto a enxergar outros pontos de vista, né? Então, assim, o ambiente corporativo é um ambiente político também. É um ambiente de ocupação de espaços. E esses espaços não necessariamente são espaços físicos, né? Sim. Aliás, nunca são espaços físicos, né? Eles talvez representem o espaço físico. Então, começa a pensar um pouco nisso. É um espaço de tempo, de ideias, de... E aí você vai falar, puxa, 2023 está começando diferente, né? Aí aproveita, se mete lá no YouTube e vê um vídeo de uma propaganda da Mauritânia. E tenta... nossa, mas eu não entendo a língua que está lá na Mauritânia. Aliás, não sei nem onde fica a Mauritânia. Não tem problema. Começa a olhar para isso, né? E aí você vai para o seu curso de Excel avançado, vai para o curso de gestão do tempo, e você, tenho certeza que você vai absorver coisas que você nunca tinha pensado naquilo, né? E as pessoas vão começar a te perguntar. É muito engraçado isso, né? Depois que a gente começa a comentar coisas que todo mundo olhou, mas ninguém viu, as pessoas começam a te perguntar. E o curso lá, o que você achou? Achei ótimo. Mas o que chamou a tua atenção? Chamou a atenção isso, isso e isso. Eu não tinha pensado nesse tipo de coisa. Até fazer o curso. Porque né? Você faz o curso de Excel e fala, eu vou tornar isso relevante, não apenas prático. E não apenas prático. E aí... E a gestão do tempo, por exemplo, como é que eu faço para ganhar o tempo para eu ter mais referência, para aumentar meu repertório? É isso. E não simplesmente, eu tenho que fazer tal... Eu tenho que ter uma agenda. Olha como eu sou produtivo, fiz todas as minhas tarefas. É isso, Josi. É isso. Não, então, aí conseguir parar 3 horas da tarde para ler um livro, para escutar uma música. Isso é gestão do tempo. É isso. E o treinamento ganhou uma dimensão... O treinamento é o mesmo. Só que ele ganhou uma nova dimensão porque você foi a uma nova dimensão. Você começou a ver as coisas de uma maneira diferente. E isso é um exercício. Assim como qualquer outra coisa na vida, o hábito faz a gente cada vez melhor nesse sentido. Sim. Então, é um exercício total e restrito a esse tipo de coisa. Então, para 2023, o meu convite é esse. Coisas simples. Eu tenho que ler Borges, que é um cara que eu adoro, né? Tem que ler Borges? Não, lê... O que você... Assim, o convite é... eu só leio Borges. Tem gente... Eu só leio... Não, lê um gibi do Tio Patinhas. Assim, lê um gibi japonês. Assim, tentem olhar para aquele... Tem tanta coisa nessas tirinhas de jornal... Então, gente, isso, tirinhas de jornal. Cada coisa ali que você... Exato. Tem gente que tem o preconceito. Fala, essa parte aqui eu não gosto, não quero ler. Ou tem gente que só vai para essa parte, né? E tal. Então, é isso, né? Janeiro é um bom momento para assistir o Big Brother. Sim. É um bom momento para você ver. Agora, eu tenho que ver todos os dias, fazer uma... Não! Vê o que está rolando só. Vê o que tá rolando. Vê algumas relações, vê algumas coisas ali que estão rolando e que... Assim, essa é a ideia. Ou seja... E o que você gosta de fazer, claro que você vai se aprofundar, se dedicar mais e tal. Mas a diversidade...
eu acho que traz uma qualidade gigantesca. Né? Sim, com certeza. E quando eu perco esses preconceitos, né? Eu confesso a você, eu tenho muitos ainda. Estou quebrando eles. Sim. Né? Eu tenho muitos preconceitos. Né? Assim, então, por exemplo, filmes americanos. Como gosto pessoal, quando eu já sei o que vai acontecer no filme, eu perco o interesse. E os filmes americanos, de modo geral, são assim. Mas tem filmes que... E aí, o que acontece? Quando eu tenho esse preconceito, eu deixo de aproveitar coisas muito interessantes. Muito interessantes, né? Então, um convite que eu faço a vocês, assista a palestra eu não vou nem falar quem é o diretor. Assista a palestra na Roda Viva de quem dirigiu o último Robocop. Eu não lembro que número que foi o Robocop lá. Que Robocop foi? No Robocop 2, sei lá. No Roda Viva? Isso. Ele foi no Roda Viva. Há um tempo atrás. Assista a entrevista quase que eu falo o nome dele. É um brasileiro. Assista a entrevista dele falando do Robocop 2. Você fala assim, Robocop 2, né? Gente, ouça ele falando o porquê dos nomes dos personagens do Robocop 2. Vocês vão falar, não é possível que ele pensou nisso para dar nome pro policial lá. Ele pensou. Então, ouça ele falando. Aí você vai falar, nossa, Robocop 2 ganha uma outra dimensão. Outra dimensão. Né? Isso que eu acho que é bacana. E esse é o convite que eu faço, esse é o meu propósito. É de trazer coisas que a gente não vê normalmente, mas que estão ali para fazer um ser humano mais pleno. Fazer um ser humano melhor. Sim. Por isso que eu dou aula, Josi. Por isso que eu faço palestra. Por isso que eu estou fazendo esses cursos. Esse é um propósito bacana para mim. Eu encontrei isso para mim e tento difundir isso. E eu posso falar pela sua generosidade em compartilhar o que você conhece. Isso é o seu propósito. Obrigado. E ajuda muitas pessoas, legal, né, principalmente. Legal. Então, a gente já está acabando. Eu queria saber se você tem alguma consideração final em relação ao assunto que você gostaria de colocar. Então, esse é o convite que eu faço a vocês. Ou seja, eu que tenho não tenho uma formação intelectual, cultural, XYZ, até gostaria de ter, porque eu acho que eu ia saber mais coisas. Consigo pegar esses elementos de arte e tudo mais e trazer para as empresas, né? Foi por aí que eu desenvolvi minha carreira também. Tem muita gente que, se você perguntar do Marcos, vai entender o Marcos como alguém criativo, alguém que traz alguma coisa nova. É legal ouvir isso. Então, assim, esse é o convite que eu faço. Procurar enxergar além daquilo que está sendo mostrado, né? E aonde eu vou procurar enxergar algo que além daquilo que eu tô vendo? Em coisas que eu não tenho o olhar rotineiro. Eu não tenho o olhar viciado, né? Então, por isso que o convite que eu faço quer assistir um filme novo? Assiste um filme iraniano, que é lento pra caramba. Ou seja, você não está acostumado... Balão Branco. Balão Branco eu não conheço. Olha, tá vendo? Olha como é legal. Assista o Balão Branco. Então, vai... Filme lento. Os filmes... É antigo? É antigo. Preciso ver. Então, os filmes iranianos, por exemplo, que são filmes lentos, mas são filmes profundos demais e tal. Então, assim... Marcos, mas eu não gosto desse tipo de filme. Não tô pedindo pra você gostar. Tô pedindo só pra você assistir. Assista. Pra você ver, pra você falar, né? Por exemplo, tem gente que tem dificuldades de aprender línguas, né? Por que tem dificuldades de aprender línguas? Porque é burro? Não, não é burro. Porque tem uma deficiência? Não tem. É por quê? Porque tem preconceito. Ele ainda... Entender uma outra língua é ter a humildade de entender uma nova cultura. Porque eu, por exemplo, tenho dificuldades com línguas. Eu falo algumas línguas, eu falo algumas línguas, mas eu falo português com outras palavras. Não sei se eu estou sendo claro. Então, ou seja, é diferente. Eu sei falar espanhol. Você traduz... Isso. Você traduz o que você falaria em português. Isso. A única coisa que eu tenho é boa memória. Então, eu sei a palavra mesa. Por exemplo, a palavra obrigado. Eu sei a palavra obrigado em 80 línguas. Não estou exagerando. Eu sei em 80 línguas. Eu decorei isso. Quer dizer que eu sei falar 80 línguas? Não sei. Não. Então, eu posso decorar frases... Você sabe ser educado em 80 línguas. Assim, eu sei frases inteiras em vários idiomas. Mas o que eu fiz? Eu peguei a frase pelo ponto de vista do português. Então, isso não significa que eu aprendi a falar espanhol, por exemplo. Principalmente se eu falar assim, não, espanhol é fácil, né? Porque é parecido com português. Quando eu faço isso, eu olho para o espanhol
com uma referência já que eu tenho. Eu não me desnudo para poder entender o espanhol como é o espanhol, né? O espanhol da Espanha, o espanhol da América Latina, que é diferente. Sim. Então, o que eu faço? Eu aprendi decorei um monte de falas, um monte de palavras em espanhol, só que eu falo português. Nossa, agora você tá... Em espanhol. E isso vale para tudo, né? E é por isso que a gente não consegue entender. Você deve ouvir um monte de gente falando assim, eu falo bem, mas eu não consigo escutar, não consigo entender direito, eu preciso praticar o listening. Não, animal, você não precisa praticar o listening. Você tem que praticar a cultura daquele país. Sim. Se você começa a ter a humildade de olhar para a cultura anglo-saxã de uma maneira diferente, você jamais vai falar que eles fazem ao contrário, né? Põe o adjetivo na frente do substantivo. É o contrário para você. Porque você está com um ponto de vista latino sobre a língua. Sabe quando você vai aprender uma língua anglo-saxã? Nunca. Você vai aprender um monte de palavras daquela língua. E vai formar até frases. Mas não vai entender aquela língua daquela maneira. Nossa, você acabou... Né? Gente... Então, o convite que eu faço é esse, né? Assim, você sabe falar, você apenas sabe as palavras, ou né? Você e sabe a gramática. Mesmo. Exatamente. Olha, eu tenho o hábito de estudar línguas só pela gramática, hein? É difícil. Assisto filme, mas... Então, é isso, né? Então, assim, a questão é essa. Ou seja, essa é a pegada, né? Assim, esse é o valor de você ir absorvendo diferentes culturas, né? Ter a humildade de entender as outras culturas não só pela sua, mas pelo jeito deles pensarem, né? E aí eu sou um ser humano mais pleno. Essa é a ideia, né? E aí eu não preciso ser muito esperto para descobrir se eu sei português e sei inglês. E eles precisam de um tradutor. Adivinha quem é que vai ter relevância na companhia? Quem sabe as duas línguas, certo? Não? Mesma coisa é para qualquer outra cultura, que não só a comunicação. Então, se eu sei o modo deles de se expressar por imagens, e eu sei o do B, a se expressar por imagens, quem que vai se destacar na companhia para se comunicar por imagens? Aquele que sabe as duas línguas, porque vai ser um tradutor daquilo. Né? Então, tem muita gente que fala, nossa, eu fiz um monte de cursos e continuo na mesma posição na empresa. As pessoas não me reconhecem. Porque talvez você não está fazendo essas traduções, né? Sim, você só está decorando as palavras. Você Exatamente. Então é isso. Seguindo todo dia, ela faz sempre tudo igual. Você está preso no PROC-V. É isso, né? Nossa, então, o convite para 2023 é se desprenda do PROC-V, pelo amor de Deus. Olha, e eu vou falar, viu, gente? Essas dicas é de uma pessoa de exatas, que tem uma formação e sabe a tabuada do 8. É isso aí. Bom, a gente precisa finalizar e eu queria saber, então, como é que o pessoal faz para te encontrar? Você tem o Instagram do Gestão com Arte, né? Eu tenho, mas eu sou muito preguiçoso, confesso a você. A gente colocou algumas coisas lá e tal. Tá. Mas é difícil alimentar aquele Instagram, né? Assim, eu preciso ter a disciplina de fazer, mas assim, quem quiser entrar em contato comigo, tem 2 caminhos, né, Júcia? Tá. O primeiro caminho é pelo Instagram, Gestão com Arte. Você vai ter lá @ Gestão com Arte. @ Gestão com Arte. Tá. Aí você vai ter a minha página lá e tudo mais e tal. Tem mais gente que participa. Aliás, é um convite que eu faço a vocês. Se vocês quiserem contribuírem, tirar uma foto e falar, olha, isso daqui eu tive um insight diferente, colocar alguma coisa diferente de gestão com arte, então, vocês estão totalmente abertos. É uma página colaborativa. Isso, por isso que, por exemplo, você não vai ver lá que é a página do Marcos Dornelles, nada disso. É uma página colaborativa. Gestão, né? Com arte. E quem quiser é bem-vindo, né? Tanto a galera da gestão como a galera das artes, né? São todos bem-vindos. E o outro jeito é com você, né? A gente tem uma parceria, né? Sim, então aproveitando o gancho que o Marcos deixou aqui, ele pode ir até a sua empresa, sim, ele é parceiro da DCC. E como que você pode fazer para ter uma palestra, por exemplo, do Diabo Veste Prada na sua empresa, ou para entender melhor como que é essa decisão aí dos 2 papas, entender a diferença entre a vestimenta preta e branca dos 2 papas, é só entrar em contato conosco na DCC, diretamente com a gente. Vocês podem fazer pelas redes sociais, né? Aqui no YouTube, enfim.
E também vocês podem mandar um e-mail para contato@dcceducação, sem cedilha e sem acento, né? @dcceducação.com, ou pelo telefone, que também é o WhatsApp, 11 9 7969 4490. Ok, Marcos? Eu acho que a gente começou assim, com a régua lá em cima. E olha... Imagina, obrigado. Eu tô muito feliz, muito obrigada de verdade. Eu sabia, falei, gente, precisa ser o Marcos para começar assim com o pé direito, começar com a régua lá em cima. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço você. Espero que a gente possa fazer mais encontros como esse. Sim. Agradeço o Rafael aí que está no... Sim, o Rafael... o Rafael que está na técnica aí. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, gente. Bom, e aí estou à disposição para quem quiser conversar sobre gestão e arte, eu estou disponível. Muito bem. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Segunda-feira que vem a gente tem mais um e é surpresa. Até lá. Muito obrigada.